Bom, para avaliar o uso e lembrar um pouco do ângulo de deflexão, eu vou utilizar aqui um programa de cálculo topográfico, de cálculo de desenho topográfico, só para nós exemplificarmos como e lembrar como seria a formação daquele ângulo de deflexão. Ou seja, eu tenho um segmento de reta 1, 2. Esse segmento de reta 1, 2, o prolongamento dele, ou seja, a linha precedente é a 1, 2, e a linha que seria o prolongamento seria o 2', 2, 2'. Sendo que nesse caso, nós vamos fazer uma mudança de direção, ou seja, o aparelho ficou no ponto 2, e ele, ao invés de seguir reto para o 2', ele dobrou para a direita. Ou seja, aqui eu estou criando, ele chegou e formou um ponto 3. No outro caso aqui, ele, ao invés de seguir direto para o ponto 2, ele fez a virada para a esquerda, ou seja, ele fez a flexão para a esquerda e formou o ponto 4. Então, isso é o conceito de flexão. Eu tenho 1, 2, ao invés de seguir reto em direção a 2', eu fui para a direita e formei e fiz o segmento 3. Ou 1, 2, ao invés de seguir reto para 2', eu fiz para o 4. Aí eu vim para a esquerda, ou seja, eu formei os ângulos de forma diferente. E aí, esse ângulo aqui, que depois nós vamos ver, eu vou abrir no CAD, seria a flexão à esquerda, e esse ângulo aqui que está selecionado, que está marcado, seria, no caso, a flexão à direita. No caso de uma poligonal, por exemplo, eu vou sair do ponto 3 e vou para um outro ponto que eu vou criar ele como 5. Eu vim para cá, tá vendo? No caso, eu não segui reto e dobrei para a direita, né? Ao invés de seguir reto, eu fiz a virada para a direita. Do 5, eu vou fazer uma outra mudança e vim para um ponto 6. Tá vendo aqui, novamente, eu dobrei para a direita. E no caso agora do 6, por exemplo, eu fui para um ponto 7 e fiz isso. Nesse caso aqui, ao invés de seguir reto, a minha poligonal fez a virada para a esquerda. Então, esses são as ideias de tentar mostrar um pouco, lembrar um pouco do que seria aquele ângulo de flexão. Tá? Eu vou exportar isso aqui, eu vou fazer agora dentro de um outro programa, dentro do CAD, e vou fazer isso dentro do CAD, eu vou fazer esse manuseio um pouco lá. Bom, agora em outro ambiente CAD, nós vamos agora ilustrar um pouco os ângulos, ou seja, eu saí de 1 para 2 e fui para o ponto 4, ou seja, eu tive uma flexão para a esquerda, ou seja, o meu ângulo de flexão é esse ângulo aqui, ó, que está ilustrado aqui. Aqui está meu ângulo de flexão, e esse ângulo de flexão aqui, ele foi um ângulo de flexão para a esquerda. Ao sair do 3, do 2 e ir para o 3, eu tive uma flexão para a direita, né? No caso da flexão para a direita, o meu ângulo de flexão é esse ângulo aqui. E ele é um ângulo que foi flexionado para a direita. Do 2, em relação ao segmento 2, 3, ao invés de seguir reto, no caso, né, ou seja, fazer os 180 graus, ou seja, isso aqui seria um exemplo do 180 graus, né? No caso, eu não segui 180 graus e fui novamente para que lado? Eu fui para o lado da direita, ou seja, eu tenho uma flexão aqui, que ela foi uma flexão para a direita. E aqui novamente eu fiz a flexão para a direita. Do 3 para o 5, né, ao invés de seguir um prolongamento, vamos botar aqui 180 graus,
que seria essa representação em vermelho que nós estamos colocando aqui, eu fiz a flexão para a direita novamente, ou seja, eu tenho aqui um ângulo de flexão para a esquerda, para a direita, perdão. E aqui está a minha flexão para a direita. E no caso aqui, até chegar no ponto 7, ao invés de seguir reto, ou seja, quando a gente fala seguir reto, segmento de reta é seguir numa direção aqui dos 180 graus, que seriam todas essas representações aqui pontilhadas, eu fiz uma flexão para a esquerda. E aqui está a minha flexão para a esquerda. Certo, gente? Então, o que acontece? Aqui eu representei dessa poligonal todos os ângulos de flexão. Todos eles estão. Bom, gente, nessa tomada agora, nós temos aqui na cor magenta, como é que eu ilustrei aqui, conforme eu ilustrei, os ângulos observados. Ou seja, em campo eu li do 2 para chegar no 4, esse ângulo menor aqui, do 2 para chegar no 3, esse outro ângulo, do 3 para chegar no 5, esse outro ângulo, do 5 para chegar no D, esse outro ângulo, e do 6 para chegar no 7, esse outro ângulo. Tá? De interessante, o que vale observar? Que eu vou fazer só uma relação aqui rápida, só para mostrar, vai carregar um pouco o desenho, mas deixa eu ver onde vai ficar mais fácil de ilustrar aqui. 180 graus. 180 graus eu vou colocar na cor azul. Então, para vocês verem aqui, que os 180 graus, estando em azul, os 180 graus em azul, vê sempre que há uma relação entre os 180 graus, o ângulo de flexão, e o ângulo observado, no exemplo do 5. Ou seja, o 180 graus está presente em tudo. Ou seja, para sair daqui, por exemplo, para sair do ângulo observado de 3 para 5 e chegar na deflexão, eu vou ter uma relação entre o ângulo observado e esse outro ângulo aqui, ó, que seria os 180 graus. Tá vendo? Aqui eu tenho 180 graus, ó, que corresponde a essa mesma parcela de 180 graus e o ângulo de flexão, ou seja, o ângulo observado menos o azul, ou seja, o magenta menos o azul, me dá o preto, que é o ângulo de flexão para a direita. O magenta menos o azul me dá o ângulo de flexão para a esquerda. Deixa eu puxar um pouco para cá para ver se facilita um pouco a leitura. Aqui, ó. Isso aqui é o 180 graus. Ó. Aqui seria o mesmo ângulo, praticamente, né? Seria o mesmo ângulo ali, ó, 180 graus. O magenta menos o azul me dá a virada para a direita, ou seja, quanto eu fleti para a direita. Por outro lado, quando temos a flexão para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou ter essa representação aqui. O 180 graus, ele já vai fazer uma relação de subtração com o ângulo observado. 180 menos o ângulo observado, que é o caso magenta, me dá a flexão para a esquerda, que é o mesmo que vai ocorrer aqui. Então, gente, só essa recapitulada na flexão foi algo que nós já tínhamos visto na última aula. Bom, pessoal, então a questão dos ângulos de flexão, né? A questão do ângulo de flexão, os ângulos observados e os 180 graus, eu coloquei essa exposição aqui dentro de um ambiente CAD só para compor essa parte um pouco mais teórica do nosso encontro, ou seja, está carregado está carregado no PowerPoint e o link para os vídeos para facilitar um pouco o aprendizado de vocês. Na aula de sábado, dia 25, nós vamos fazer já aquele último exercício que eu deixei em sala de aula e avançando um pouco mais, já relacionando a questão do transporte do azimuth e também da questão do transporte das coordenadas.